Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Agora nós vamos falar sobre estrutura de dados. Não vai ser estrutura de dados pesada que o pessoal de computação vê, mas já vai ser bastante interessante para vocês. Eu acho que vocês vão gostar do tema aí. Então a gente está num tópico novo e vem comigo, vamos conhecer estrutura de dados. Nós, no começo, estávamos trabalhando com variáveis simples, né? E aí, se eu apresentava para vocês um problema, leia dois valores, vocês colocavam leia A, leia B. Três valores, leia A, leia B, leia C. Mas se eu falasse para vocês 100 valores, já ia ficar complicado vocês ficarem colocando A, B, C, D, até Z, depois A, B, A, C. Não é uma boa saída ficar fazendo esse tipo de coisa. Mas, se vocês se lembram, quando a gente fez aquele problema da leitura de alturas, lá para ver se a gente achava o maior ou o menor altura, a gente não ficou fazendo uso de um monte de variáveis. Na verdade, a gente fez uso de uma variável. E aí, obviamente, a cada passo do loop, a cada vez que o loop voltava para a posição original, o valor anterior de altura era apagado e um novo era colocado. E, se vocês se lembram também, né, a gente tinha aqui no caso dessa descoberta da maior ou da menor altura, um contador que ia percorrer pela fila inteira e um elemento aqui, uma setinha, vamos dizer assim, que ia identificar qual que é o maior até aquele determinado momento. Então, ele ia percorrendo, aí encontra um novo maior, aí não tem mais nenhum outro maior até o final, então esse daqui ficou sendo o maior elemento. Então, basicamente, esse loop percorre todos os elementos do vetor, como a setinha fez, e sempre que encontra alguém maior do que um anterior, a setinha muda de posição. Maior passa a ser... Na verdade, a setinha marca a posição, e não é a posição que nós estamos marcando aqui, nós estamos marcando a altura. Agora, se o problema fosse achar quantas pessoas têm altura acima da média do grupo, como é que vocês iam fazer isso daqui com a informação que vocês aprenderam até agora? Vocês iam ter que fazer a leitura de todas as informações uma vez, depois de novo, depois que calculou a média, passar por todos eles de novo, perguntar a altura, tudo de novo, e aí descobrir quantos que são acima da média. Porque para você calcular a média, você precisa dos dados de todo mundo. Então você vai ter que percorrer a fila inteirinha. Só que aí, você precisa saber quais são aqueles que são acima da média. E você perdeu esses dados com aquela solução anterior de ler a altura e escrever em cima da anterior, você perdeu esses dados. Aí você vai precisar ler tudo de novo. Então não é muito razoável que você tenha esse tipo de solução. A gente precisaria melhorar essa solução. Que tal se a gente guardar todas as alturas à medida que a gente vai percorrendo os elementos dessa fila numa caixinha que tem todo o mesmo nome e que vai mudar a posição? Então, a primeira pessoa da fila vai ficar num lugarzinho chamado altura 1. Então, a altura dessa pessoa vai estar no lugar chamado altura 1. E o dessa daqui? Altura 2. E o dessa outra pessoa? Altura 3. E assim por diante. Se eu não errei a conta, aqui são 14 pessoas. Então, na caixinha altura 14, vai ter a altura da 14ª pessoa. Então, eu percorro uma vez só e eu crio o meu vetor. E se o problema fosse achar quantas e quais pessoas têm altura acima da média do grupo?
Aí eu precisaria num outro vetor e descobrir qual é a posição da pessoa mais alta, das pessoas mais altas, né? E marcando num outro vetor. Então eu teria, na verdade, um vetor com as alturas e um outro vetor que eu ia marcar. Obviamente ele não ia ter 14 posições, poderia eventualmente, né? Mas não. Se todos tivessem a mesma altura, aí a média seria igual. E aí, se a gente considerasse que as pessoas têm altura igual ou acima da média, todos entrariam no novo vetor. Caso contrário, ninguém entraria, né? Todos teriam a mesma média. Enfim, esse segundo vetor, ele guardaria quais as posições das pessoas que têm altura acima da média. Em geral, vai ser menor do que o primeiro vetor. Então, nós estamos falando aqui de mais de um vetor. No primeiro exemplo, a gente trabalhou com um vetor. Agora, a gente está trabalhando com mais de um vetor. Então, dá para trabalhar com 2, com 3 vetores? 4? Dá. Bom, e se eu desejasse armazenar os dados nome, altura e sexo dessas pessoas aqui? Aí eu teria que ter uma lista das alturas, uma lista dos nomes e uma lista dos sexos. Eu poderia ter 3 vetores. Ou eu poderia ter uma lista, né, um vetor de registros. Ou seja, cada uma dessas posições, na verdade, guardam 3 informações. Eu sabia que você ia perguntar isso daí. Então você não sabe o que é registro. Então, quando ele fala assim, procura aí nos arquivos, vê se não está registrado em algum lugar aí. Então, registro é conjunto de informações. Então, quando você pega uma nota fiscal, você tem a parte da empresa, a parte do destinatário, todas as informações aqui condensadas, inclusive aqui dos produtos que são comprados. Você pode ver que estão todos em coluna. Isso aqui são registros. Então, uma nota fiscal é composta de diversas partes de registro. Um enorme registro, dependendo de como você configurar. Então, isso daqui é estrutura de dados. Os vetores também são, né? E aí a combinação de vetor com registro também é. Se a gente quiser olhar nessa nota fiscal, aquele pedacinho do remetente, olha aqui, ó, eu estou empacotando naquele espaçozinho os dados do remetente, o CNPJ, a data de emissão da nota, a data de saída do produto, o CEP, o bairro, o endereço, município, o estado, etc. Todo esse conjunto de informações estão empacotados em um conjunto de informações aí, vou chamar de pacotinho, é um registro. Então, são informações diferentes que estão amarradas e que têm algum significado. Bom, e pode ser também que a gente tenha diversas filas, como acontece no aeroporto. Você tem filas para passar na alfândega, para passar no raio-x. E aí, se eu quisesse identificar ou falar, olha, verifica a pessoa terceira pessoa da fila 2. Isso é uma forma bidimensional de identificar aquela pessoa. Ou toma cuidado com aquela pessoa, ou faça um raio-x detalhado naquela pessoa. Então, eu tenho uma fila de fila. Esse conjunto aqui é bidimensional. E esse conjunto aqui, ó, arquibancada. Se eu quiser falar a pessoa que está na 4ª fileira, na 10ª coluna aqui. Então, essas são coisas do dia a dia, tem diversos exemplos, né? A gente não vai ficar colocando todos eles aqui, de matrizes.
A gente viu no ensino médio, e alguns na universidade também, sobre matrizes, que é um arranjo bidimensional de informação. Normalmente a gente trabalhou com números inteiros ou reais, mas podem ser caracteres, por exemplo. Você trabalha com palavras cruzadas. Palavras cruzadas nada mais são do que uma matriz de caracteres. Como eu disse, tem diversos exemplos no dia a dia. E se quiséssemos saber os dados das pessoas em uma arquibancada, como sexo, altura, etc. Aí você tem bidimensional e ainda você tem as informações empacotadas. Então nós estamos falando de uma matriz de registros. Algumas das possibilidades que nós temos, então, para esse tópico. Os registros, como a gente vê em nota fiscal, ou quando você vai num hotel e você faz o registro do seu registro, o seu check-in. Eu posso ter vetor de dados só de números ou de caracteres. Ou vetores de registros ou matrizes de dados simples ou matrizes de registros. A gente tem diversas combinações. Eu posso ter registro de matriz. Dá para fazer uma boa salada. Então, nesse tópico, o que nós vamos ver é registro, vetor, matriz e combinação dessas coisas. Dúvidas? Vamos ver como é que são essas questões aí, registros, vetores e matrizes?